A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida, oremos. Pai maravilhoso, Pai bondoso, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Pai, perdoa hoje os nossos pecados. E eu te peço um dia próspero, produtivo, proveitoso. Um dia, Pai, cheio da tua presença. Um dia com os teus direcionamentos. Um dia, Senhor, iluminado pela tua luz, pelo brilho de Jesus. Um dia, Pai, onde o teu Santo Espírito venha salvar vidas. Senhor, através dessa palavra, que o Senhor Deus venha trazer um esclarecimento e libertar vidas da prisão, de cativeiros espirituais e emocionais. Deus, abençoa a vida de pessoas que chegarem aqui. Abre, Senhor Deus, portas de oportunidade. Traz livramento e fala-nos hoje de forma poderosa. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Olha, Deus, ele me deu para hoje uma reflexão aqui. Liberte-se de tudo que te aprisiona. Tem alguma coisa que te prende? Muitas pessoas são presas pelos seus próprios pensamentos. A palavra de Deus fala que assim como você pensa, assim é. Se você pensa coisas ruins provavelmente acontecerão. Mas se você coloca o seu pensamento debaixo dos cuidados de Deus, sob a palavra de Deus, se você deixar os seus pensamentos serem guiados pela palavra de Deus, se você se encher do conhecimento de Deus e da sua palavra e buscar a sua presença, a sua mente ela vai ser renovada e você vai conseguir pensar com os pensamentos de Deus. Você então vai ter uma vida totalmente direcionada por esses pensamentos. Então você não vai ser preso a nada. Olha, eu quero meditar com você lá em Salmo 142, o verso 7, que diz assim: Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Aqui foi uma palavra de Davi, quando ele estava fugindo dos seus inimigos e ele estava numa caverna. Foi o lugar que ele encontrou para poder escapar da morte. Seus inimigos estavam perseguindo, estava sendo perseguido por Saul, né? Um inimigo implacável, feroz. Saul, movido por inveja, estava perseguindo Davi. E não era da vontade de Deus que Davi tocasse um dedo em Saul, embora ele tivesse oportunidade de fazer isso, mas ele se manteve fiel ao Senhor. E ele, lá da caverna, ele clamava a Deus, ele diz: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Ele estava numa prisão, não só aquela prisão física, naquele lugar escuro, frio, naquela caverna. Não era só aquela prisão física, era uma prisão emocional, era uma prisão espiritual. Ele precisava ficar ali e ali ele só tinha com quem contar Deus. Só podia contar com Deus. E ali ele clama ao Senhor. Ele diz no verso 1: em alta voz clama ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Vejam, ele está dentro de uma caverna, ele está preso, mas ele não se permite ficar preso pelas emoções e pelos pensamentos negativos. Ele lembra do poder de Deus sobre a vida dele. Ele clama por misericórdia. Ele lembra que ele pode contar com o Senhor. Qual tem sido a sua prisão? Você se sente preso a algo? De repente tem vindo pensamentos aí, estão dizendo assim para você: não resta mais chance, não tem mais jeito, é daqui para pior, você vai perder, só resta para você a depressão, só resta para você a morte, é daqui para pior. De repente os teus pensamentos estão dizendo isso. Mas se você fizer como Davi estava na caverna, fugindo de inimigos fortes, cruéis, terríveis, inimigos reais. E ele clamou ao Senhor. Se você fizer como Davi, você vai ver uma virada de chave na sua vida. Você vai viver algo novo da parte do Senhor. Tá? Você pode ser prisioneiro de uma situação, de uma circunstância, você pode ser prisioneiro dos seus pensamentos. Lembra que eu falei no início? Às vezes a alma, a mente, ela fica presa, bloqueada por causa da dúvida. A dúvida prejudica a nossa fé. Cuidado com a dúvida, não deixe ela minar a sua fé. A incredulidade mina com a dúvida, mesmo você sabendo o que Deus pode fazer. E é por isso que a gente precisa se encher da palavra de Deus e repreender todo pensamento mal. Você precisa saber que a bondade de Deus é sobre sua vida e que as bênçãos do Senhor te perseguem. Lembra disso?
A bondade de Deus, ela é sobre a sua vida. Então as bênçãos do Senhor, elas vão te perseguir. Mas para isso você precisa buscar o Senhor, você precisa estar na presença de Deus, para que você esteja numa posição de receber, né, o cuidado de Deus e todos os livramentos que você precisa. Você precisa saber que a bondade de Deus é sobre sua vida. Precisa se lembrar disso. Você vai parar de acreditar nos seus pensamentos. Não fica acreditando em pensamentos ruins, pensamentos negativos. Lembre-se do que Deus já te disse ao longo da tua caminhada. E você que não conhece Jesus, medita na palavra de Deus e você vai saber as bênçãos lindas que estão guardadas e escritas no seu nome, mesmo sem você saber, se você receber Jesus como seu Salvador. Você deve se lembrar da palavra de Deus e não acreditar nos seus pensamentos. Dá ordem para o teu pensamento. Mente, se aquiete em nome de Jesus. Sabe aquele pensamento acelerado? Respira, porque o oxigênio vai oxigenar o cérebro, vai alimentar o teu cérebro, vai trazer um renovo para tua mente. Sabe a mente, a panela de pressão, quando ela tá quente, ela tá em alta pressão, aí você libera ali a válvulazinha para ela poder começar a soltar. Começa ali um processo de liberação de pressão e de resfriamento. Nosso cérebro também precisa de um resfriamento. Isso é através da oxigenação que vem com a respiração, o oxigênio que você respira. Respira e dá ordem para a tua mente. Se aquieta em nome de Jesus. Comece a dizer para você mesmo: eu creio em Deus e Ele é poderoso. Eu sei em quem tenho crido. Olhe com os olhos da fé e mande os pensamentos maus irem embora. Confie no Senhor. Você precisa buscar a Deus e receber da parte de Deus uma autoridade para você não ser guiado pelos seus pensamentos e não viver aprisionado por eles. Deus está lutando as suas guerras. Acredite nisso. Então, olha, fique esperto e não se permita aprisionar pelos seus pensamentos, mas enche-se da palavra de Deus. Não deixe que nada te aprisione. Não acredite nos seus pensamentos. Lembre das bênçãos que estão escritas no seu nome, que você está gravado na palma das mãos do Senhor. E Deus tem vitória para você, sim. Deus te ama, sim. Guarde essa palavra no seu coração. Fica na paz de Jesus. Um grande abraço.